A Ucrânia acaba de desferir outro golpe massivo contra a indústria de petróleo da Rússia e Putin está furioso. Ele também aprendeu uma lição. Quando você volta atrás na sua palavra sobre um cessar-fogo, a Ucrânia vai te atingir com força. No dia 21 de março, a United 24 Media divulgou a história de que a Ucrânia acabara de realizar um ataque preciso com drone em território russo. O alvo era um depósito de petróleo crítico na região de Krasnodar, a cerca de 870 quilômetros de Kiev, perto da fronteira sul da Rússia. O resultado? Caos, fumaça de fogo incontrolável se espalhando pela cidade, relatou um morador. Fechamos todas as janelas e portas. Aguardamos mais instruções. Esse incêndio não foi um acidente. Veio do depósito Nafta-Trans Kavkazskaya, um hub de combustível vital ligado ao terminal de petróleo da linha de frente e ao consórcio do oleoduto do Cáspio. Ele movimentava combustível para as tropas russas e petróleo para compradores globais. Agora se foi. Mas como exatamente a Ucrânia conseguiu esse nível? E por que esse único golpe está repercutindo muito além do campo de batalha? Voltemos! Em 19 de março, a Ucrânia lançou um ataque de drone no depósito da Naftatran, na região de Krasnodar, na Rússia. O alvo inicial era um oleoduto que ligava 2 tanques de armazenamento de petróleo. À primeira vista, parecia uma interrupção tática. Um oleoduto danificado pode interromper as entregas de combustível, mas nada que a Rússia não tenha visto antes. Então, o fogo se espalhou. Antes que as equipes de emergência respondessem, as chamas saltaram do oleoduto para os tanques próximos. Em poucas horas, um estava totalmente envolvido. Segundo a Newsweek, 30 funcionários do depósito foram evacuados e as operações interrompidas. Mas até então, o dano já estava fora de controle. O incêndio não danificou apenas equipamentos. Ele engoliu mais de 107 mil pés quadrados da instalação. O que começou como um único ataque, agora paralisou um dos hubs de combustível mais críticos da Rússia. E o pior, a Ucrânia não havia terminado. Imagens compartilhadas pela Newsweek mostram a verdadeira escala das chamas, embora dure apenas 8 segundos. O vídeo mostra plumas de fogo e fumaça se espalhando pelo ar, com o que parece ser água ou óleo sendo ejetado à frente da chama. Apesar dos bombeiros russos aparentarem controlar o incêndio, trabalhando incessantemente, seus esforços foram em vão. No dia 21 de março, 2 dias após o primeiro ataque, uma explosão abalou a instalação da Naftrans, enquanto apagavam o fogo no depósito de óleo, segundo a central de operações do depósito. Uma explosão de derivados de petróleo e um vazamento em chamas ocorreram após a ruptura de um tanque no distrito de Kavkazsk. Fim da instalação da Naftatrans. A partir daí, essa enorme explosão incendiou mais tanques de armazenamento, devastando o depósito de petróleo na última contagem. 3 equipamentos vitais foram danificados e 2 bombeiros se feriram. A Rússia entende a magnitude deste incêndio. 465 bombeiros foram enviados para combater o incêndio, utilizando 181 equipamentos para finalmente controlar o grande fogo. As estradas para Krasnodar estão agora fechadas. Os residentes ainda não foram evacuados e aguardam instruções. Tudo o que receberam foram sugestões para permanecer em casa com as janelas fechadas. O Kiev Post fornece mais detalhes em seu artigo de 19 de março sobre o ataque inicial. O veículo afirma que o ataque da Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans integrava um assalto aéreo mais amplo realizado pela Ucrânia à noite. Como de costume, o Ministério da Defesa da Rússia alegou ter repelido o ataque de drones. Afirmou que havia abatido 57 drones durante a noite, com a maioria, 35, sendo destruídos nos céus. Outros 13 supostamente foram abatidos na região de Oriole, com 7 destruídos sobre o Mar de Azov e 1 em cada Tula e Briansk. Suspeitamente, não houve menção de um ataque de drone sobre Krasnodar. Enquanto a instalação de petróleo da Naftatrans queimava, a unidade de operações forneceu mais detalhes iniciais sobre o incidente. Na aldeia de Kavkazskaya, distrito de Kavkazsk, um ataque de drones do regime de Kiev foi repelido. Destroços caíram e iniciaram um incêndio em um depósito de petróleo próximo à aldeia. Os destroços dos drones ucranianos têm causado danos significativos contra alvos russos importantes. Isso provavelmente é propaganda russa em ação.
Os destroços não derrubaram um oleoduto, que levou a um tanque de armazenamento pegar fogo, resultando posteriormente em toda a instalação da Naftatrans ser incendiada. Um drone ucraniano acertou diretamente o alvo. Com o dano significativo, a força correu para classificar o incêndio como uma emergência de nível 4. Keith Post atualizou seu relatório de 19 de março em 21 de março. Ressaltou que a situação na Naftatrans se agravou. Após a greve do oleoduto e as primeiras explosões dos tanques de armazenamento de petróleo, outros 2 tanques pegaram fogo, lançando uma densa fumaça preta no ar. Eles não conseguem apagar, afirmou uma testemunha. A base está totalmente em chamas. Não existe mais. Tudo vai queimar até o chão. Isso é enorme para você. O que começou como um ataque de drone, visando desligar um oleoduto, acabou eliminando completamente a instalação petrolífera Naftatrans. A Ucrânia acaba de desferir um duro golpe contra as tropas de Putin. O que nos leva a uma pergunta óbvia: por que o ataque à Naftatrans é importante? O grande volume de derivados de petróleo estocados na instalação explica a primeira questão. United 24 afirma que Naftatrans abriga ou abrigava 5 grandes tanques de petróleo, cada um contendo 215,05 metros cúbicos de combustível. O depósito continha um total de 100 mil toneladas de petróleo, produtos que seriam enviados às forças de Putin na linha de frente ou exportados da Rússia para financiar a máquina de guerra do presidente russo. Observe que a Ucrânia não destruiu petróleo bruto, o que já seria prejudicial, mas sim combustível. Atualmente, uma tonelada de petróleo bruto é vendida por United States dólares dos Estados Unidos 531,40, segundo o Business Insider. Com a eliminação total da Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans, é seguro assumir que as 100 mil toneladas de petróleo que ela armazenava foram consumidas pelo incêndio. Se fosse petróleo bruto, a 53 milhões e 14 centavos, uma quantia impressionante, mas possivelmente insuficiente para prejudicar seriamente Putin e seu financiamento da invasão. Contudo, a greve da Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans não incendiou 100 mil toneladas de petróleo bruto russo. A United 24 afirma que produtos de petróleo, principalmente combustível, foram destruídos. Isso sugere que a Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans abrigava 100 mil toneladas de petróleo e diesel refinados, vendidos por um valor muito maior do que o petróleo bruto. Vamos nos concentrar no diesel. No momento, está sendo vendido por 254,38 por barril. Segundo a Associação Independente de Petróleo da América, são necessários 7,46 barris para compor uma tonelada de petróleo bruto. Atualmente, uma tonelada de diesel está sendo vendida por cerca de dólares dos Estados Unidos, 1.897, quase 4 vezes o valor pago por uma tonelada de petróleo bruto. A greve da Naftatran na Ucrânia custou muito mais a Putin do que ele desejava. Multiplique 1.897 por 100 mil toneladas de diesel e você obtém 189 milhões e 700 mil de combustível. Esse é o combustível que Putin poderia ter enviado para seus soldados na Ucrânia para alimentar seus ataques mecanizados. O combustível virou fumaça, impedindo o movimento dos tanques e veículos blindados russos. Putin não terá escolha. Ele enviará seus soldados a pé para atacar as posições defensivas da Ucrânia, onde a maioria será abatida por drones, rifles e artilharia. Enquanto isso, Putin precisará lidar com um déficit de quase 200 milhões nas contas públicas da Rússia. Fica ainda pior para a Rússia. Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Trans era principalmente uma instalação de armazenamento de petróleo, com oleodutos e ferrovias enviando produtos para as linhas de frente ou para exportação. Considere as implicações do ataque de drone ucraniano para a instalação que removeu a Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans do mapa. Isso não só fez a Rússia perder 100 mil toneladas de produtos de petróleo, mas também impede Putin de usar a instalação para armazenar mais produtos no futuro. Uma peça crucial na máquina de exportação de petróleo foi destruída. Agora, os produtos de petróleo refinado ou têm que ficar onde estavam ou ser desviados da Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans, tornando mais difícil para a Rússia tirar esses produtos do país.
A Ucrânia certamente acompanhará esses desvios. Eles monitorarão as instalações que agora recebem os produtos de petróleo que a Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans não pode mais lidar, o que só significa uma coisa para Putin. Mais ataques virão contra qualquer depósito em que a Rússia confia após a destruição da Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans. Falando em exportações, tocamos em algo que merece uma análise mais aprofundada. A Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans estava ligada ao Consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio, ou Consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio. Wood Mackenzie diz que o Consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio foi criado em 2001 e passou por uma expansão de 5 bilhões e 100 milhões de dólares, concluída em 2018. Essa expansão por si só mostra o valor do consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio para as exportações de petróleo da Rússia. É uma rota de exportação-chave que envia produtos de petróleo russos para o oeste, passando pelo Cazaquistão e pela Rússia, até um terminal marítimo dedicado em Salt Ozareka. Enormes petroleiros transportam produtos de petróleo da Rússia para o Mediterrâneo via Mar Negro, antes de seguirem para países aos quais a Rússia consiga vender. Sob o peso de 21.692 sanções resultantes da invasão de Putin na Ucrânia, o consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio é um dos maiores oleodutos do mundo, responsável por cerca de 1% do fornecimento mundial de petróleo. Também é crucial para o Cazaquistão, um dos raros aliados regionais que a Rússia manteve. O oleoduto exporta cerca de 1,3 milhão de barris de petróleo bruto por dia, representando 80% da produção diária total de petróleo do Cazaquistão. Por que isso importa? Qualquer ataque a um depósito afiliado a consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio é equivalente a um ataque a consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio. A tubulação principal não foi fechada, mas a Nafta Trans foi um elo-chave nesse sistema, com suas instalações de armazenamento de petróleo sendo usadas pela Rússia e Cazaquistão para gerar receita exportando petróleo. Com a desativação dessa instalação, ambos os países terão custos maiores ao desviar seus produtos de petróleo para outras unidades, tornando a consórcio do Oleoduto do Mar Cáspio menos eficiente como consequência em cadeia. Os países que esperavam pelos produtos de petróleo armazenados na Nafta Trans agora precisam aguardar mais para que sejam substituídos e desviados antes da exportação. O Cazaquistão não ficará feliz. A Rússia também não. Os clientes da indústria de petróleo russa também ficarão furiosos que os produtos comprados agora estão em chamas. Por quanto tempo esses clientes de petróleo continuarão apoiando Putin enquanto ele prossegue com a invasão da Ucrânia? É uma grande questão que alguns clientes terão que fazer, pois a NAVTO-TRANS está longe de ser a primeira greve ucraniana contra a indústria petrolífera russa. Os ataques são constantes e estão tendo um enorme impacto em como a Rússia leva seu petróleo para outros países. Eventualmente, esses compradores considerarão buscar petróleo em outros lugares, o que devastará uma indústria responsável por United States dólares dos Estados Unidos, 108,22 bilhões abastecem os cofres da Rússia anualmente. Essa é uma das razões pelas quais a Ucrânia mirou na Nafta Trans. No contexto da indústria petrolífera russa, o depósito é apenas uma pequena parte. O ataque não seria um problema para os clientes russos se fosse isolado. Contudo, a Nafta Trans é uma das várias instalações petrolíferas russas incendiadas durante os 3 anos da invasão da Ucrânia por Putin. Ataques de drones, como o contra a Nafta Trans, já eliminaram 10% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Quantos mais desses ataques a Rússia pode sofrer antes que sua indústria petrolífera desabe completamente? Resta-nos esperar e observar, enquanto a Ucrânia segue atacando tais instalações, causando enormes problemas financeiros para Putin. E isso nos leva a um dos principais motivos pelos quais a Ucrânia eliminou a Nafta Trans do mapa. Destruir uma parte considerável das exportações de petróleo da Rússia é uma grande vitória para a Ucrânia. Retirou quase 200 milhões de dólares de Putin recentemente. Além dos milhões extras que a Rússia precisará gastar com desvios, reparos e outras instalações petrolíferas. O real motivo da Ucrânia ter acabado com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans é simples. Putin, furioso, voltou atrás em seu trabalho.
Em 18 de março, um dia antes do primeiro ataque de drone da Acordo de Livre Comércio da América do Norte, Putin e os Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez uma ligação telefônica de extrema importância. O tema da discussão foi um cessar-fogo de 30 dias na guerra da Ucrânia, negociado entre a Ucrânia e os Estados Unidos durante reunião na Arábia Saudita. Putin nunca aceitaria esse cessar-fogo nos termos apresentados. Ele pediu que ambos os lados baixassem as armas por um mês inteiro. Com Putin acreditando ter a vantagem em Kursk e que suas forças avançavam no leste ucraniano. Ele não desistiria desse ímpeto por uma paz temporária, mas desistiria de algo mais, segundo alegou. Em conversas com Trump, Putin propôs uma trégua de 30 dias nos ataques à infraestrutura energética. A Ucrânia aceitou. Por que não aceitaria? Entre setembro de 2022 e setembro de 2024, a Rússia realizou 25 ataques massivos contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Até maio de 2024, os ataques geraram prejuízo de United States dólares dos Estados Unidos, 1 bilhão ao setor, enquanto também forçava os ucranianos a lidar com apagões rotativos e falta de aquecimento. A campanha terrorista de Putin foi criada para gerar pressão interna na Ucrânia. A resposta de Kyiv de destruir instalações petrolíferas russas foi uma vingança por esses ataques. Um cessar-fogo seria ideal para ambos. Putin não apenas prometeu, mas afirmou que o cessar-fogo contra o setor energético ucraniano seria imediato. Se esse é o caso, por que a Ucrânia dizimou um importante oleoduto russo logo após a discussão de Putin com Trump? A resposta é simples. Putin imediatamente voltou atrás em sua palavra. Horas após Trump anunciar os resultados de sua conversa com Putin. A Rússia atacava a infraestrutura energética ucraniana. Trump declarou em um comunicado que concorda com um cessar-fogo imediato em toda a energia e infraestrutura, com o entendimento de que trabalharemos rapidamente para ter um cessar-fogo completo e, finalmente, um fim para esta guerra horrível entre Rússia e Ucrânia. Enquanto Trump escrevia, a Rússia atacou a Ucrânia com drones, visando ferrovias, instalações de saúde e, crucialmente, a infraestrutura elétrica que atende os cidadãos ucranianos. Mesmo após a conversa de Putin com o presidente Trump esta noite, quando Putin, supostamente, disse ter dado a ordem para parar os ataques aos alvos energéticos ucranianos. 150 drones atingiram energia, infraestrutura, transporte e 2 hospitais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as palavras de Putin diferem muito da realidade, após a conversa do líder russo. O presidente da Ucrânia disse que a palavra imediato deve ter um significado diferente para Putin do que tem para o resto do mundo. Esses ataques russos contra a infraestrutura energética da Ucrânia lançam uma nova luz sobre o ataque trans do Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Isso não foi a Ucrânia voltando atrás em um acordo que Putin fez com Trump. Foi vingança. Como Zelensky sempre disse, Putin não era confiável para cumprir sua palavra. Se a Rússia atacasse a infraestrutura energética da Ucrânia, logo após prometer parar, a Ucrânia devastaria uma parte crucial do gasoduto de energia consórcio do oleoduto do Mar Cáspio russo. É justo dizer que a Ucrânia saiu por cima nessa troca específica. A pergunta que fica é: o que vem depois? Apesar de parecer que Putin voltar atrás em sua palavra encerraria as conversas sobre um cessar-fogo energético, esse não parece ser o caso. Segundo a Al Jazeera, mais reuniões estão previstas. Delegações dos Estados Unidos e Ucrânia conversaram mais na Arábia Saudita, enquanto a equipe de Trump se prepara para encontrar delegados de Putin em 24 de março. As conversas foram produtivas. Segundo o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Amirov, Zelensky foi menos generoso. Não importa o que dizemos aos nossos parceiros hoje, ele exclamou no dia 23 de março, precisamos fazer Putin ordenar a interrupção dos ataques. Quem trouxe essa guerra deve retirá-la. As conversas dos Estados Unidos com a Ucrânia também se concentraram em maneiras pelas quais os dois poderiam colaborar para proteger a infraestrutura energética ucraniana, sugerindo que nenhum dos lados acredita que Putin manterá seu cessar-fogo. Por que eles acreditariam? Putin atacou a infraestrutura energética da Ucrânia horas após ter ordenado a interrupção de tais ataques, provocando a reação da Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Mas quem sabe? A reunião de 24 de março entre a Rússia e os Estados Unidos pode produzir um verdadeiro cessar-fogo, diferente do que Putin prometeu em março. 18. A Ucrânia aguardará atenta. Se Putin voltar atrás em sua palavra, pode ter certeza que mais ataques contra a indústria petrolífera russa ocorrerão.
Por ora, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans é um lembrete para mim. O depósito de petróleo agora é um destroço fumegante, transmitindo uma mensagem crucial ao líder russo. Cumpra sua palavra, ou a Ucrânia arruinará a indústria petrolífera da Rússia. Mas o que você acha do ataque ao depósito de petróleo da Acordo de Livre Comércio da América do Norte Trans? Qual impacto a Ucrânia terá ao eliminar essa importante instalação da consórcio do oleoduto do Mar Cáspio para a Rússia no futuro? Como Putin responderá? As chances de suas ações corresponderem às palavras em relação a um cessar-fogo na infraestrutura energética? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. Inscreva-se no The Military Show para informações atualizadas sobre como a Ucrânia está minando a indústria bélica russa.